Você está construindo um patrimônio ou aparência? Você já tomou aquela decisão, sabe aquela decisão financeira que você não precisava, talvez, ou não naquele momento, mas porque você começou a comparar a sua situação com a situação de uma outra pessoa? Talvez um carro melhor, uma casa maior, um celular mais novo, né? Que o seu já não é o mais da moda, ou já não é o mais atual, é um pouco antigo já, roupa de determinada marca, ou uma viagem, ou qualquer coisa que de alguma forma comunique para os outros: olha, eu estou bem, eu venci e eu agora tenho sucesso. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu comigo recentemente e que me fez refletir muito. E talvez essa minha experiência ou essa minha reflexão se alinhe com o seu momento de vida, o que você está vivendo, ou talvez você já passou por isso também. E você também acredito que vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Mas antes de começar, não sei se você me conhece ainda, meu nome é Deise Freitas, eu sou especialista em finanças comportamentais, finanças empresariais há mais de 15 anos, tenho um livro publicado na área e semanalmente, uma vez na semana, estou aqui trazendo sempre um vídeo novo de finanças do dia a dia para contribuir aí para a sua vida, né? Descomplicando as finanças, falando de finanças de maneira mais aberta, mais simples, mais do dia a dia mesmo, e trazendo valores e conceitos da psicologia financeira, da economia financeira e comportamental, né? Eu trago muito comportamento, sentido para a sua vida. A reflexão é: será que estamos construindo um patrimônio ou tentando construir uma aparência de sucesso? Antes que você pense que eu vou dizer que ter carro caro é errado, uma casa grande, bonita, que ter roupa boa, viajar é coisa ruim, não é nada disso que eu vou falar aqui. Não é errado, não é nada disso. A nossa vida precisa ser abundante. Né? Não é que a gente tem que viver de carro velho, de roupa velha, não é nada disso. Eu gosto de conforto, eu gosto de coisa boa, eu gosto de viajar, viajar em família, é muito gostoso. Gosto de viver experiências novas, sabe, experiências boas e dividir isso com as pessoas que eu amo. Então, a questão não é o que você faz ou o que você compra, mas a questão é por que você está fazendo e por que você está comprando. E principalmente, o que você está deixando de construir para sustentar aquilo que os outros enxergam. É a reflexão que eu tive recentemente sobre um ponto da minha vida. Eu tenho um carro simples, é um carro simples, popular, ele já não é novo, ele é de 2018, né? Ele continua atendendo às minhas necessidades, ele é econômico, ele é básico, ele entrega o que ele oferece, sabe? E alguns momentos, né, eu comecei a perceber uma coisa lá dentro de mim. Acendeu uma coisa assim dentro de mim e eu comecei a pensar. Porque naturalmente a gente começa a se comparar, né? A gente começa a se comparar, né? De ter carros novos, de ter carros maiores, né? Antigamente eu gostava muito de ter carro pequeno. Hoje, né, você já pensa em um carrão grande, né, espaçoso e tudo mais. Eu comecei a me sentir um pouco desconfortável, né? Porque parecia, né, no olhar das pessoas, ou naquela situação, ou talvez eu que estivesse fazendo uma tradução daquela situação assim, mas parecia assim. Eu trabalho com finanças, falo de prosperidade, de patrimônio, de organização financeira. Será que essa mulher que fala de finanças, ela é boa mesmo? Ela tem esse carro? Ela não devia estar financeiramente abundante, né? E ela tem esse carro aí, é como se descredibilizasse o meu trabalho, o exercício da minha profissão, o meu carro. Então, muitas vezes o carro e o que a gente usa, né, comunica você ter sucesso ou não, você ser um bom profissional ou não. Então, eu me peguei nesse questionamento, nesse conflito interno ali de tipo, meu Deus, será que eu preciso trocar de carro? Será que eu tô tendo uma escassez e não tô percebendo? Porque o que acontece é que a maioria das pessoas tem crenças de escassez. Nós temos, né? Vem da nossa raiz ali, da nossa família. É uma tradição até cultural, até. Então, todos nós temos diversas crenças de escassez, de pobreza e etc. Muitas eu identifiquei e fui melhorando, né, ao longo do tempo, dessa caminhada que eu tenho, dos meus estudos. E outras, claro, que tá imperceptível, né? Tá ali escondido. E eu comecei a perceber, será que eu tô sendo limitante? Será que eu tô com uma crença de escassez? Então, tipo, putz, isso já me preocupou.
Por que será, né, que as pessoas vai pensar, por que ela não tem um carro melhor? Ela fala de carro bom. Surgiu ali dentro de mim que não tinha surgido um conflito interno, né? Meu carro não tinha mudado. A minha situação financeira, os objetivos não tinham mudado. Mas a necessidade de trocar do carro também não tinha surgido. O que tinha surgido era uma régua que eu estava usando para avaliar o que eu tinha. E eu estava olhando para fora, eu não estava olhando para dentro. Então, eu fiquei com vontade de trocar de carro. Comecei a olhar outros carros e carros de portes maiores do que eu tenho, para que eu passasse a imagem de ser bem-sucedida, de falar de finanças, de dinheiro, de organização financeira e ter coisas grandes para eu me autoprovar ou me validar. E o problema é quando isso parte deste ponto. Porque a todo momento a minha organização financeira estava acontecendo. As minhas metas pessoais, familiares, as reservas do que eu utilizo ali para o meu patrimônio estava acontecendo, as minhas viagens, as minhas experiências em família estão acontecendo. E eu me senti muito insatisfeita de não poder trocar de carro com tanta facilidade e de ir ali trocar. Então, eu puxei aquele papo ali com o marido e tal. Eu digo, puxa. Aí foi que eu caí em si, né? Eu me percebi na armadilha da comparação. E isso acontece o tempo inteiro. Para mim foi chocante essa questão do carro, mas com todas as pessoas e com todas as outras coisas além de carro, isso acontece o tempo inteiro. Às vezes você estava completamente satisfeito com algo e até ver o que uma outra pessoa tem, né? Seu celular estava ótimo, até surgir um novo, né? Até alguém aparecer com o lançamento. Sua casa estava ótima, até você visitar uma casa de uma outra pessoa. Seu carro estava ótimo, até você estacionar ao lado de um carro que custa 3 ou 4 vezes mais do que o seu, que oferece mais conforto, mais aparência, muito mais do que o seu. E você começa a sentir, tipo, o meu não presta, eu preciso trocar. Mas por que eu preciso trocar? Eu preciso me sentir bem-sucedida. Eu preciso ter mais conforto. Aí já vem as narrativas, eu mereço. Eu trabalho muito, eu me organizo, eu sou disciplinada, eu trabalho com finanças. Por que eu não vou ter um carro grande? Por que eu ainda não coloquei isso no meu orçamento e na minha organização? Será que eu estou com a mentalidade de pobreza? Você já começa a ter vários outros questionamentos por causa do olhar do outro sobre você e você começa a mudar o seu olhar. Então, quando a sua decisão passa pela necessidade, o olhar do outro, e não porque internamente você já tinha aquela necessidade e vontade, aí que mora o perigo. Então, algo que antes atendia perfeitamente a minha necessidade começou a parecer insuficiente. Ele roda muito bem, ele não me traz nenhum tipo de trabalho, de manutenção, de custo, de nada quitado, zero custo, assim, de maneira geral, é um custo muito baixo, né? E ele não parou de funcionar, mas ele entrou na cena da comparação. De alguém me perguntar sobre o meu carro, de que ano que ele é, ou me fazer certas perguntas e receber certos olhares. E hoje a comparação, ela não acontece só nos ambientes físicos. Ela está no nosso bolso, na nossa mão, o dia inteiro. Você abre uma rede social, você vê viagem, você vê casa, você vê carros maravilhosos. Todo mundo está tendo experiências gastronômicas super interessantes. Todo mundo está tendo uma vida super interessante, menos você. Daquela outra pessoa, né? E você não vê necessariamente as contas, as dívidas, as cagadas, você não tá vendo o que é que ela tá tendo de patrimônio ou não, você não sabe o quanto ela ganha, você não vê os financiamentos, você não vê os objetivos dela, você não vê nada disso. Você só vê que a vida dela tá lá perfeita. Enquanto você não vê o preço que aquela pessoa está pagando para sustentar aquilo, o patrimônio visível dos outros, né? O que o outro tem materialmente, como uma régua para medir a sua própria vida. E foi nisso que eu me encontrei. Eu disse, poxa, eu vou comprar um carro agora, que eu nem tinha me preparado para isso. Tinha outros projetos acontecendo na minha vida naquele momento. Eu digo simplesmente só por causa disso. Eu do nada vou comprar um carro e vou dizer, vou lá, vou ali trocar. Opa, aí surgiu um sinal vermelho. Não é bem assim. Opa, Deise, bora. Não, não é bem assim. Vamos conversar. Aí eu fui me acolher, fui me auto-observar, fui verificar os meus sentimentos, por que eu estava sentindo aquilo. É realmente necessário? É, não é? Quais são as razões por atrás daquilo, né? E as razões que eu descobri naquele momento foi por causa da comparação.
ou dessa visão do outro e me rotular se eu tenho sucesso ou não, se eu sou bem-sucedido ou não pelo meu carro. Esse não é um motivo legítimo para que eu venha trocar de carro. E foi aí que eu me auto-observando, eu percebi que eu não vou ficar com esse carro para sempre? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu vou me programar para no momento que eu quiser, realmente eu vou ter esse carro. Eu não tenho pressa. Para que a pressa? Então, não tenho motivos plausíveis para troca, não de maneira assim tão rápida. Então, foi aí que eu me percebi em uma pegadinha. Então, nessa autoobservação, ou de verificar se eu realmente tinha que trocar de carro ou não, então, em vez de trocar, eu dei uma pesquisada nos carros que eu queria, vi os valores, até simulei ali algumas parcelinhas, simulei a venda do meu carro, né? Como eu disse, como eu faço trajetos pequenos, eu acho que eu vou até vender meu carro e ficar de Uber. Cheguei à conclusão que não era financeiramente viável fazer isso. Ainda valia mais a pena eu continuar com o meu carro do que ficar no Uber, né? Colocando ali na balança todos os prós e todos os contras. Fiz certas simulações e cheguei numa justificativa racional para aquela decisão que naquele momento era por emoção. Aquela tomada de decisão de troca de carro estava sendo provocada por uma emoção. Então eu resolvi fazer outra coisa, né? Eu me perguntei por que eu quero trocar de carro. Por que esse carro não está atendendo mais a minha família? Ele está dando problema? Tem alguma questão de segurança? Custo de manutenção? Não tinha? Por que surgiu essa necessidade? Por que eu estou tão desconfortável com a imagem que eu estou transmitindo para outra pessoa? Essa última pergunta mudou tudo. Por que eu estou tão desconfortável com a imagem que eu acredito estar transmitindo? Aí o que eu fiz para ressignificar e para me colocar ali os pontos nos is? Eu comecei a olhar os meus objetivos, tudo aquilo que eu estou construindo até o momento, as nossas viagens, as nossas experiências, a minha qualidade de vida, os meus investimentos, o crescimento do meu patrimônio. E eu vi que, tipo, cara, tá tudo bem aqui, para de Daisy, tá tudo bem, tá dando tudo certo. Os seus objetivos estão caminhando, tá tudo rodando bem aqui. Não tem problema nenhum. Você está inventando problema agora. Ou seja, cheguei à conclusão que trocar de carro simplesmente não é a minha prioridade no momento. Que eu tinha outras prioridades, que eu estava executando essas outras prioridades e fiquei muito feliz em saber disso e ter essa percepção da minha vida. A maturidade financeira, ela também é conseguir dizer, eu poderia comprar, até poderia, mas não é minha prioridade agora. Não é, e eu vou me sentir bem com isso e tá tudo bem. E os meus sentimentos foram se equilibrando com relação a isso. E uma frase muito perigosa é dizer, mas eu posso pagar, dou um jeito aqui, dou um jeito aqui. Mas eu preciso. Essa compra faz sentido diante dos meus objetivos atuais. Então isso é o que muitas vezes a gente esquece. Você até pode conseguir ali pagar uma parcela de um carro de 150 mil, mas isso não significa automaticamente que um carro de 150 mil seja a melhor utilização desse dinheiro neste momento. Você pode comprar um celular de 10 mil, você pode fazer uma viagem de 30 mil, você pode financiar uma casa muito maior, mas toda vez que você diz sim para uma coisa, o seu dinheiro está dizendo não para uma outra coisa. Esse é o custo da oportunidade. Então, o eu posso, né, ou eu até posso pagar, não significa eu devo fazer, eu devo comprar. Então, o padrão de vida, ele sobe muito rapidamente. Então, se você reduzir um padrão de vida depois que você já fez tudo isso, é mais difícil. É bom você ir crescendo o seu padrão de vida aos poucos. É mais fácil essa transição aos poucos do que você subir de vez e depois fica muito mais difícil você voltar ou você querer abrir mão de alguma coisa. Então, toda vez que sua renda aumentar, você tem que ter cuidado para não transformar automaticamente esse aumento em novas despesas. E, como eu falei, não é que você tem que deixar de querer ter coisa boa, não é que você vai ficar vivendo aí na miséria, na escassez, não é demonizar dinheiro. Eu amo dinheiro, adoro dinheiro, quero dinheiro, venha dinheiro. Nem você dizer que você vai ficar em um carro barato, econômico a vida inteira, não. Então compre e aproveita. O problema é quando você começa a comprar para provar. Quando você precisa mostrar. Quando a sua autoestima fica ali abalada. Porque você queria exibir aquilo. E sua autoestima depende daquilo. Quando você sacrifica objetivos financeiros muito mais importantes na sua vida para sustentar essa imagem. Então eu disse para mim, não, eu tenho objetivos financeiros muito mais importantes do que isso. Do que eu
neste momento, esse carro. Eu vou seguir com o meu plano, que está acontecendo e está dando certo. E está tudo bem. Será que o carro que eu dirijo, ele está diminuindo a minha credibilidade em falar de dinheiro? Então, quando eu pensei isso, pensei, e eu disse não. Na verdade, a educação financeira deveria ser justamente o contrário. A educação financeira é você saber fazer bem as suas escolhas, que fazem mais sentido para você, para sua vida, não para a vida do outro. Então, eu não preciso tomar uma decisão financeira de milhares de reais para convencer alguém que eu tenho uma boa vida financeira, para convencer alguém que a minha credibilidade não está naquele carro que está ali estacionado. A minha credibilidade está no meu conhecimento que eu construí, na experiência que eu tenho ao longo desses 15 anos, naquilo que eu ensino aqui e principalmente na coerência das minhas decisões. Então, se eu fosse entrar em endividamento e subir meu padrão de vida muito além, para eu ficar no limite, eu estaria indo de contra tudo aquilo que eu ensino. Então, isso significa que eu nunca vou trocar de carro? Não, é claro que eu vou. Mas daqui a algum tempo essa troca faça mais sentido do que essa decisão que eu vou trocar para ficar mais visível, para eu ficar que eu aparento ser uma pessoa de sucesso para uma outra pessoa. Eu quero que essa decisão aconteça porque eu decidi e não porque eu me senti inferior ao estacionar ao lado de alguém. Eu me recuso a tomar uma decisão de milhares de reais para resolver um desconforto provocado pelo olhar e pela percepção do outro. É o que eu digo aqui de ter uma vida mais rica. O que significa para você ter uma vida mais rica? Se você não definir isso muito bem dentro de você, as outras pessoas, o mundo vai decidir por você. Porque uma vida mais rica pode ser uma vida mais rica com liberdade, uma vida mais rica de poder viajar em família, de você ter mais tempo, tempo de qualidade, de você dar uma boa experiência aos seus filhos, de você ter um dinheirinho investido, de você dormir sem medo da próxima conta, de você dizer não para um trabalho que não faz mais sentido para você, de você dizer não para um trabalho que você vai ficar ali 9 horas por dia infeliz, de você ter uma reserva, de você poder ajudar alguém, de você ter escolhas. Então, cuidado para não gastar todo o seu dinheiro tentando representar uma definição de sucesso, minha filha, que não é sua. E agora eu quero saber de você. Você já sentiu uma pressão para comprar alguma coisa porque parecia que todo mundo ao seu redor tinha melhor? Um carro, uma casa, um celular, uma roupa, uma viagem? Me conta aqui. E se você conhece alguém que está gastando muito dinheiro para tentar acompanhar esse padrão de vida das pessoas ao seu redor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá bom? E se você quer aprender mais a construir uma vida financeira mais próspera, mais rica, com decisões conscientes, alinhada aos seus valores, alinhada aos seus objetivos, já fica comigo e já se inscreve no canal, tá bom? Você não precisa parecer rico, meu amor. Você precisa construir uma vida que seja mais rica e de mais sentido para você. Essa é a conclusão e a minha experiência que eu compartilho com vocês hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.